Olá, nós estamos começando agora o programa Reflexões e hoje nós meditaremos sobre o encontro, a relevância da nossa fé no relacionamento com Deus. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, ligue agora para ele. Daqui a pouquinho a gente volta. Praises rising in my heart, His passions burning deep within. Gonna lift your name up every day and tell the world that you're the only way. Come and fill me with your power. It's in you I find my strength. I'm gonna live my life for you alone. Jesus, my heart is crying out for more of you. King of all kings and Lord of lords, my life is yours. You are the only one for me, and I'll keep singing on and on and on to you, my King. I'm gonna live for you in all I do. Jesus, you are everything to me. You are everything to me. Come and fill me with your power. It's in you I find my strength. I'm gonna live my life for you alone. Jesus, my heart is crying out for more of you. King of all kings, Lord of lords, my life is yours. My life is all for you, Lord. Take over all of me. I live to worship you alone. My life is all for you, Lord. Take over all of me. I live to worship you alone. Jesus, my heart is crying out for more of you. Oh Jesus, Jesus, my heart is crying out for more of you. King of all kings and Lord of lords, my life is A praça é um lugar mítico desde a antiguidade. Sempre foi o mais democrático dos espaços.
Na Grécia Antiga, as pessoas se juntavam para debater filosofia e outras novidades. Conversavam sobre os rumos da cidade e imaginavam uma vida diferente. Na Europa, a praça foi o palco de execuções sangrentas. O povo inflamado se vingava das opressões sofridas por anos de domínio, como aconteceu na Revolução Francesa. Os poetas nos lembram as praças da década de 50. Os velhos jogavam xadrez e dama, aguardando um tempo passar, enquanto as crianças brincavam de roda. Quando os lampiões de gás eram acesos, estava dado o sinal para que os jovens apaixonados passassem por ela, buscando um espaço para a liberdade do seu romance. No Brasil dos anos 80, a praça se revestiu de um significado político muito importante. Foi o lugar das manifestações e protestos. Foi o espaço livre para que o povo clamasse pelas eleições diretas em um momento histórico da nossa nação. A praça é o lugar do povo, é o lugar do encontro. A ênfase mais repetida de toda a Bíblia é quanto ao encontro do homem com Deus. O Antigo e o Novo Testamento tratam desse assunto que é tão importante, é tão urgente para cada um de nós. Logo no início da Bíblia, a narrativa da criação é a narrativa do encontro. O encontro de Deus com o homem todos os dias pela viração do dia. O encontro dos seres humanos representados em Adão e Eva. O final da Bíblia também mostra igualmente encontro, o encontro do ser humano com Deus. Mas os encontros com Deus não acontecem em um lugar específico. Ele nos encontra em meio à vida. Quantas vezes Jesus foi ao templo encontrar-se com Deus? A Bíblia não registra. Os relatos mostram que ele encontrava-se com Deus onde quer que estivesse. Muitas vezes retirava para orar no monte, outras vezes encontrava-se com Deus nos lugares mais inusitados. Até a cruz foi um lugar de encontro com Deus. O templo ocupa um lugar importante na religião e em nossa cultura. Mas o lugar do encontro com Deus é a vida, é o dia a dia, é o cotidiano. Sem isso, o encontro com Deus sempre parecerá algo falso, superficial. Por quê? Porque se não há encontro com Deus na vida, também não há encontro com Deus na liturgia. O Evangelho de Marcos narra a história de uma mulher, uma anônima que se encontra com Jesus no meio da rua, no meio do seu desespero. Esse é um claro exemplo de que a vida é o lugar do encontro. Ele estava a caminho da casa de Jairo, uma grande multidão o comprimia, e no caminho, quando ela toca na ponta do seu vestido, aí ele para e pergunta: quem me tocou? Os discípulos responderam: mestre, a multidão te comprime e te toca. Como que você pode dizer alguém me tocou? E ele insistiu: alguém me tocou. Eu senti que de mim saiu virtude. A maioria dos encontros que Jesus tem com as pessoas é nas ruas, nas casas, no dia a dia das pessoas. Por isso, não procure Deus longe de você. Ele está sempre passando na sua frente. Nós vemos esse conceito repetidas vezes no Novo Testamento. Por exemplo, o cego Bartimeu. Jesus ia passando por onde ele estava. O possesso que habitava na planície de Gadara foi um outro exemplo. Jesus foi até o lugar do seu tormento. O paralítico no tanque de Betesda. Jesus estava ali para valorizar o mais inviável dentro da lógica daquele lugar. E por fim, o ladrão na cruz, em seu último tormento de vida. Deus estava ali, ao seu lado, sofrendo com ele a mesma dor. Isso aponta para uma espiritualidade cotidiana, para uma vivência com Deus a partir de quem somos e a partir do que estamos fazendo. É na vida que nós nos encontramos com Deus. A história dessa mulher
anônima, comprova isso. Marcos traça o seu perfil a nos informar que ela padecera nas mãos de vários médicos. Gastara tudo o que tinha, mas ao invés de melhorar, só piorava. Era uma mulher muito doente, muito sofrida, por repetidas esperanças que se renovaram e foram frustradas. A cada novo médico, uma nova esperança frustrada, porque o seu mal não tinha cura no século I. Eu imagino que ela era uma pessoa amarga, porque quando a nossa esperança é pisoteada pela vida, nós perdemos qualquer possibilidade de futuro. Tudo que vemos é a nossa doença e a nossa limitação. A doença cria um cerco em volta de nós, um cerco virtual, que nos impede de ver a nós mesmos como nós somos, de ver as nossas capacidades. Era uma mulher já sem recurso algum. O texto diz que ela gastou tudo quanto tinha. Imagine o seu desespero ao ver-se sem recursos e sem cura. Por tudo isso, era uma mulher cansada da vida. Era uma mulher desesperançada, porque, segundo Marcos, ao invés de melhorar, o seu quadro não evoluía, ela só piorava. Mas há um fato curioso na nossa busca por Deus e que podemos observar naquela mulher. É que ela encontrou-se com Jesus tentando que Jesus não a encontrasse. O texto diz: quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. É mais ou menos como se ela dissesse que não queria, que não desejava incomodar Jesus com algo tão insignificante quanto a sua vida. É exatamente essa a nossa história. Às vezes, queremos muito encontrar com Deus, mas não cremos que Deus queira se encontrar conosco. Parece que há em nós um pessimismo generalizado quanto à nossa condição humana. O ser humano não é uma vergonha. Deus nos criou humanos. Ser humano é ser natural. Essa ideia de que ser humano é algo ruim somente atrapalha a nossa relação com Deus. Muito além de uma fé que funciona, nós precisamos de uma fé que seja um encontro. Há na narrativa desse texto um claro encontro de almas entre Jesus e aquela mulher. Há um jogo de percepções. Ela sentiu que foi curada e Jesus sentiu que foi tocado. O texto diz assim: imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? O mais incrível dessa passagem é nos mostrar que não é apenas o homem que busca Deus. Deus também busca o ser humano. Em geral, buscamos Deus para saciar a nossa sede, mas não percebemos que Deus também tem sede por nós. Do contrário, por que ele insistiria tanto em que nós andemos com ele? O que surpreendeu aquela mulher e a todos é que Jesus insistiu em conhecer quem o havia tocado. Ele importou-se. O texto diz assim: responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada e tu perguntas quem me tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Essa é a história de toda a narrativa da Bíblia. Deus em busca do ser humano. Nas entrelinhas, o que Marcos registra nesse texto é o encontro do medo humano com a empatia divina. Mais uma vez o texto mostra que há um encontro de percepções e de expectativas. Diz o texto: então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido,
aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. A palavra de Jesus para ela não foi uma palavra de repreensão, mas uma palavra de acolhimento. Ele só queria saber quem lhe havia tocado, quem era aquela mulher. Diz a Bíblia: então lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre desse seu sofrimento. Esse encontro é emblemático. Ele está dentro de cada um de nós. Nossa alma e o nosso coração não conseguem compreender essa lição que vemos na história dessa mulher, porque queremos conhecer Deus, mas temos medo de nos deixarmos conhecer por Ele. Eis a moral que está por trás desse episódio. Mas ouça, Jesus não tem para você hoje uma palavra de repreensão, por mais que você já tenha feito coisas terríveis na vida. Por exemplo, veja na adúltera, na mulher que foi flagrada no próprio ato do adultério e vem correndo desesperada rua afora. E Jesus se interpõe entre a mulher e a multidão. Qual foi a palavra que Jesus disse para aquela mulher? Vá e não peques mais. Olha para Zaqueu. A palavra que conclui a história de Zaqueu é: hoje a salvação entrou nessa casa. Eu nunca vejo na Bíblia Jesus querendo saber o porquê a pessoa fez o que fez. Eu sempre o vejo projetando um futuro melhor para o pecador. Quem verdadeiramente conhece o amor de Deus perde o medo. A bem da verdade, nós precisamos, e é, na verdade, ilógico, ter medo, porque Deus, sendo onisciente, já conhece a nossa história. Por isso, aprenda a amar Deus. Aprenda a deixar-se amar por Deus. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Como podemos dizer que amamos a Deus se temos medo dele? Nosso encontro com Deus transforma a vida. A sentença de Jesus sobre aquela mulher foi única. A tua fé te salvou. Pela fé, aquela mulher foi curada. Mas muito além disso, sua fé não apenas a curou, sua fé salvou toda a sua existência. Esse é o encontro da fé. Encontrar-se com Deus é muito mais do que ter uma cura física. É um encontro de almas e de expectativas. Deus quer nos salvar de nós mesmos, dos nossos pecados, de uma eternidade sem Ele. Aquele encontro foi a cura da própria alma daquela mulher e é uma figura do nosso processo de conhecimento de Deus. Nós vamos a Deus muitas vezes porque já não temos mais para onde ir. Igualzinho a ela. Ela gastou todos os seus bens tentando cura. Nós muitas vezes gastamos toda a nossa vida, que é o nosso maior bem, buscando alívio para a nossa alma, prazer para o nosso coração, conforto para a nossa consciência em tantos lugares. Por isso nossa esperança já está por um fio. A nossa alma sofrida e parece não haver futuro para nós. E quando nós estamos vazios, como último fôlego, percebemos que Deus está passando bem à nossa frente. Conhecer Jesus é uma relação, não é uma transação. Uma vida transformada não é aquela que deixa este mundo, mas é aquela que vive neste mundo com um estímulo diferente. Deus está passando próximo de você. A vida é o lugar do encontro. Não busque encontrar Deus em lugares diferentes. Ele está aí, aonde você está. Basta tão somente ter o desejo do encontro de almas. Deus tem expectativas sobre você. Deus tem o desejo do encontro com você. Se você tem o mesmo desejo, nada impede que esse encontro seja agora. Eu gostaria, portanto, de orar por você, para que aconteça o encontro do seu coração
com o coração de Deus. Vamos orar? Senhor, nossa oração é para que haja um encontro de expectativas, mas não somente isso, haja um encontro pessoal. Que cada vida que hoje assiste esse programa abra o seu coração e tenha um encontro belo, um encontro na vida, um encontro no cotidiano e não na liturgia. E assim, Senhor, a partir desse encontro, que toda a vida e que toda a liturgia encontre sentido em Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você tenha gostado da mensagem de hoje. A vida é esse espaço de encontro com Deus. A tua alma é esse espaço de intimidade com o Senhor. Mas antes de encerrar o programa, eu quero fazer o nosso convite costumeiro. Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós estaremos iniciando o nosso primeiro culto. Faça-nos uma visita, você será muito bem-vindo entre nós. E também às 17 horas nós teremos o segundo culto. Na quinta-feira, nós estaremos meditando sobre o Evangelho de Marcos, uma mensagem muito importante para que você compreenda a Bíblia. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Para morrer em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei.